Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para uma aula, para um estudo muito aprofundado do Livro dos Espíritos. E eu venho muito humildemente, já pedindo desculpas porque hoje a Carol não vai poder apresentar, e vou tentar fazer o meu melhor, tá? Chamo para vocês agora o Boanerges. Olá, Alexandra. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. E o nosso convidado, desculpa, Jaime, que está nos ajudando. Boa noite, Alexandre. Boa noite. E a gente vai continuar agora, né, com as nossas perguntas. E eu peço a compreensão de todos, para que eu não consegui colocar o nosso livro aqui em exposição, mas eu estarei lendo as questões, né? Nós vamos começar hoje pela questão 814, e eu vou estar colocando aqui para vocês. Antes de mais nada, me desculpe, Boanerges, a nossa prece, me perdoe, a minha ansiedade. Vamos lá. Vamos lá, Boanerges. Jaime faz para a gente, Jaime? Faço sim. Vamos elevar os nossos pensamentos. Senhor Jesus, divino amigo, com o coração cheio de contentamento, vimos para esse momento em que nós, em busca da libertação através do conhecimento, libertação das dores, vimos buscar a mensagem dos Consoladores, estudando as leis morais, junto com os amigos que sempre nos assenhoram, nos dão apoio, nos inspiram, aos quais agradecemos. Agradecemos então, Senhor, e nos permita estudar o seu Evangelho glorioso, que são as leis naturais do nosso Pai Celestial, que o Senhor nos desvelou, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. A questão 814, a gente vai falar sobre as provas de riqueza e de miséria. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Bom, na realidade, quando esse Espírito responde assim que é para experimentá-los, não que Deus precise nos experimentar, mas nós que precisamos fazer experimentações que estão na lei divina para que a gente consiga, com essas experimentações, aprender, desenvolver nossa inteligência e nosso senso moral. Nós temos aprendido que quando estamos no mundo espiritual, que sentimos necessidade de reencarnar, a gente começa a realizar um processo de programação da nossa futura existência em todos os detalhes de pai, mãe, corpo que teremos, quais os recursos que serão dispensados em nosso favor, para que a gente possa fazer essa programação. Essa programação ela é feita para nós por espíritos altamente preparados, conhecedores com profundidade das leis que regem a reencarnação. Eles nos ajudam a encontrar as melhores soluções e as melhores propostas para nós, porque a proposta divina para quando a gente reencarna é a de sair da Terra vitorioso e não ser perdedor.
diante dessa programação em que nós fazemos nossos pedidos e nossos orientadores contrapõem os nossos pedidos, porque a gente, todo mundo espiritual, a gente tem a sensação que tudo pode fazer. Mas eles, com seus conhecimentos, nos orientam, nos indicando as melhores soluções para cada uma da nossa dificuldade, das nossas necessidades. É assim que a gente reencarna, com uma série de propostas para realizar no mundo espiritual. Mas, quando nós nos encontramos na carne, aquela sensação do mundo espiritual de que nós poderíamos tudo realizar, ela se altera. Porque lá estamos num ambiente em que todos pensam no bem, todos querem o bem, todos querem fazer o bem. Não se pensa em egoísmo, em orgulho, não se pensa em ter mais que o outro, não se faz crítica, não usa-se da maledicência ou qualquer outro sentimento dessa natureza. Mas quando nós chegamos na carne, ao reencarnar, no momento em que passamos a ter consciência de nós mesmos, a partir daquele instante, nós somos como somos. Nossos pendores se apresentam em toda a sua potencialidade. Então, se nós, com esses pendores, conseguirmos lutar e vencê-lo, que esse é o nosso grande desafio, é reencarnar para superar esses pendores que nós temos e construir novos valores. Então, se nascemos na miséria, esses pendores se apresentam ao contrário a muitas das coisas das propostas que a miséria se apresenta para nós. A miséria tem como objetivo para nós fazer com que a gente seja resignado, desenvolva a resignação. E às vezes nós não aceitamos essa situação em que estamos. Também nos apresenta a possibilidade de combater em nós o nosso orgulho, a solidariedade com os outros que vivem na mesma situação que a gente, de dificuldades e de penúrias material, fazendo assim com que a gente combata o nosso egoísmo. E, às vezes, a necessidade de trabalhar e trabalho árduo para conseguir os recursos necessários minimamente para uma sobrevivência e uma vida com um mínimo de conforto para conseguir enfrentar as necessidades da vida orgânica. Esse trabalho, essa luta, nos oferece uma oportunidade excelente da gente desenvolver a nossa inteligência. Além do mais, também nos desafia a sermos persistentes, não desistir antes dos desafios da vida que se apresentam. Além desse, logicamente, há uma série de outros recursos que, nascer da pobreza, nos é oferecidos para que a gente possa caminhar. Se a gente olhar para a história da humanidade, os grandes revolucionários da vida humana, no que diz respeito aos sentidos morais, não possuíam riquezas, não possuíam grandes posses, normalmente viviam com o mínimo, demonstrando para nós que é a melhor ocasião para a gente desenvolver valores morais. Mas também a riqueza tem as suas vantagens, tem as suas consequências ótimas para nós. Ela também pode nos permitir desenvolver a verdadeira caridade. Aquela caridade que se faz sem medir as consequências, sem querer que o outro nos devolva aquilo que oferecemos, sem esperar reconhecimento e agradecimentos das mais diversas ordens. Também nos oferece a oportunidade de gerar trabalho digno para aqueles que necessitam e assim diminui a miséria no planeta. Também, com isso, a gente pode oferecer recursos para que outros desenvolvam a inteligência através da pesquisa, da ciência e do próprio trabalho, além de desenvolver também a nossa própria inteligência. E tem mais uma situação muito interessante que os espíritos nos falam a respeito da riqueza, é que a riqueza ela é do mais alto interesse da humanidade, por ela ser o maior estimulador do progresso material.
existe uma outra série de situações da riqueza que nos possibilitam essa situação. Então, quando nós analisamos essas situações todas essas propostas diferenciadas de um de outro, a gente consegue compreender com mais clareza por que Deus nos oferece essas situações. Porque em uma situação nós podemos desenvolver certos valores e na outra nós vamos desenvolver outros valores. É necessário essa diferenciação de experiências para que a gente consiga crescer, para a gente consiga se tornar melhor. Se viermos em uma dessas situações e conseguirmos cumpri-la, sairemos vitoriosos do planeta e estaremos prontos para tarefas mais desafiadoras e mais importantes para a nossa evolução. Alexandra, Jaime. Perfeito, Boanerges. Vou passar a palavra para o Jaime. Então, um detalhe na prova da riqueza, que é o poder. Essa dificuldade que pode existir no nosso momento evolutivo é que a riqueza, ela concede um poder e a utilização desse poder, muitas vezes, de uma forma que não atenda a princípios morais. E dá esse ensejo, né? Normalmente o poder. A prova da riqueza, então, tem essa característica. Não só o valor material, mas que o valor material dá ao homem. Ele dá um poder sobre outros homens. Essa vem a ser a dificuldade. Podemos ver que na pergunta é riqueza e poder, e miséria, né? Ele fala disso. Então, evidentemente, no nosso momento, nós temos que pensar sempre em termos de, com os pés no chão, a nossa realidade, de que, de fato, a riqueza é uma prova que ela pode, embora seja escolhida pelo Espírito e seja uma necessidade, nesse momento, ela pode nos fazer sucumbir. Porque a resposta diz assim: entretanto, sucumbimos com frequência à prova da riqueza e da miséria. Mas ela é uma questão, só para colocar a discussão num nível mais leve, ela faz parte do caminho de progresso nosso. Tem as suas virtudes, todas as duas, quando atinge a necessidade escolhida no momento de reencarnar. Então, não é um castigo nem a prova da riqueza e nem a prova da miséria. É necessidade nossa. Por uma condição de evolução do planeta, elas nos fazem sucumbir, mas ainda porque nós somos muito pouco ligados aos aspectos morais, né? A riqueza traz responsabilidades grandiosas para nós, ela fomenta o progresso. A riqueza na mão de uma pessoa, ela fomenta o progresso e auxilia toda a sociedade. E o progresso é uma lei inexorável, como nós vamos ver. Ela é uma lei inexorável, ela vai ocorrer independente da vontade das pessoas. O progresso vem. E a riqueza é um fomentador. No momento, ela pode, e tem uma característica assim, analisando-se, não é? Nós acabamos de ver o capítulo da natureza da riqueza, né, das fortunas, por conta dos aspectos morais, muitas vezes não cumpridos, ela, tanto na origem, pode ter uma origem não muito, moralmente não muito bem aceita, como na condução dela, ela pode proporcionar a quem detenha essa possibilidade de fracassar. Pois nós devemos lembrar sempre que quando nós pedimos as provas no mundo espiritual, tomamos as resoluções, a espiritualidade, ela também nos assessora no sentido de virmos com a possibilidade de triunfarmos. Há uma visão, às vezes, um pouco estreita da nossa parte, porque essa é a nossa realidade, no sentido
de que nós vamos fracassar, nós temos que fracassar. Nós não temos que fracassar, nós temos que triunfar. E nós temos as condições para isso. Então, conquanto, nesse momento da nossa evolução, a riqueza ela, e a miséria possa ser uma prova muito difícil, possa parecer, ela é possível. Nós vimos com a finalidade de triunfar, mesmo estando em uma delas. E não devemos duvidar de que há uma necessidade. É necessidade, não é castigo e nem privilégio. Uma necessidade nossa é aprendermos a utilizar a riqueza ou a resignarmos diante de dificuldades intransponíveis, que seria o caso da miséria, por exemplo. É isso. Perfeito, Jaime. Muito esclarecedor. Não tenho nada para acrescentar. Muito elucidativo mesmo. Eu vou passar para a nossa próxima pergunta, né? A 815. E vou tentar fazer a apresentação aqui, tá? Peço a compreensão. Me perdoem. Apareceu? Não. Não? Não. Então eu vou ler, tá? Me perdoem. Faz a leitura. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Bom, realmente, uma das características de quando nós estamos na pobreza e começamos a fraquejar, nós reclamamos com Deus, achando que Deus está sendo injusto com a gente, pelas dificuldades que se apresentam diante da pobreza. Mas é um desafio para nós muito grande, como nós falamos na questão anterior, né? Ela exige gerar de nós, assim, muita paciência e muita resignação. Aliás, é tudo que os espíritos nos dizem que, estando no estado de pobreza, precisamos desenvolver para que a gente consiga sair vitorioso do planeta. Mas, no entanto, a prova da riqueza tem uma série de tarefas a ser realizada no planeta para aquele que pede para nascer na riqueza. O compromisso dele é muito grande diante da humanidade, diante dele mesmo. Como falamos no finalzinho da última questão, os Espíritos nos dizem que ela é de extrema necessidade para a humanidade. E nós podemos estar aqui, tiramos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, tem uma série um roteiro que o Espírito nos oferece para que aqueles que possuem a riqueza possam seguir, e assim essas questões que se apresentam para nós, como o Jaime nos falou agora, a gente possa sair vitorioso delas. Aqueles que nascem com essa proposta, com esse projeto desafiador, né? Então, os Espíritos nos dizem que a riqueza, ela produz todos os excessos, como está exatamente na resposta dada a Kardec. Mas, lá no Evangelho, eles fazem uma série de recomendações interessantes, que ela produz a caridade e a abnegação para aqueles que resolverem seguir por esse caminho. Mas também que ela pode produzir um arrastamento que é a causa de vários males. Por esse arrastamento, ele pode gerar um fascínio também que ela exerce, gerar
um ato muito arriscado para nós, porque todos esses fascínios que ela nos oferece torna-se uma proposta muito mais perigosa que a pobreza, porque a riqueza termina sendo o extremo excitante do orgulho. Ele produz o egoísmo e a vida sensual, nos oferece, nos arrasta para essas situações todas. E, acima de tudo, ela lança sobre quem a possui um véu de esquecimento em relação aos outros homens, que é aquele que mais prende o homem à terra, porque estimula profundamente, como dissemos, o orgulho e o egoísmo, fazendo que ele esqueça-se da vida espiritual, pare de pensar na vida espiritual. Produz tudo isso uma vertigem, um esquecimento tal, que muitas vezes aquele que vivia numa situação de menos recursos materiais, quando por uma situação da vida eles conseguem adquirir a riqueza, esquece-se completamente da sua origem. São esses arrastamentos que a riqueza oferece, provocando todos esses sentimentos em nós. Então, nos tornando cada vez mais insensíveis, egoístas e vãos, aonde todas as coisas que nós temos em torno de nós, como único objetivo é construir cada vez mais riqueza, e cada vez mais riqueza, cada vez mais sensações, cada vez mais poder, como já me falou agora há pouco. Então, diante de todas essas coisas listadas pelos Espíritos, a gente percebe realmente que a prova da riqueza é muito mais difícil que a prova da pobreza. As duas são provas muito difíceis, mas a da riqueza apresenta-se de forma muito maior, oferecendo para o ser oportunidades muito grandes para que ele venha a sucumbir diante de si mesmo, diante da proposta que tanto ele queria e tanto desejava vir até a Terra para realizar, e não consegue realizar. Pois se entrega a todos esses sentimentos, esses desejos, tornando cada vez mais afastado de Deus e não valorizando a vida espiritual, imaginando que a vida simplesmente se resume à vida material. É isso aí. Jaime, Alexandre. Alexandre, posso? Sim, Jaime, você é o nosso convidado de honra. E Obrigado. A gente está todo ouvidos, tá? Quando você colocou qual das duas provas é mais terrível para o homem, da desgraça ou da riqueza, eu falei, acho que ela errou ali. Eu estou com a tradução aqui do Guilherme Ribeiro. É isso mesmo, nós estamos falando de miséria e riqueza, e a pergunta 815 é engraçada, ela não é engraçada, né? Mas qual das duas provas é mais terrível para o homem, da desgraça ou da riqueza? Riqueza. Desgraça, ele fala, né? Não miséria. Interessante isso. E na tradução, outras traduções, por exemplo, do Euclino Pires, ele não usa a palavra desgraça, ele usa a palavra miséria. Né? Qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem, da miséria ou da riqueza? Não importa. É que é bom contextualizar quando Kardec estava falando de miséria, ele estava falando de situação de desgraça mesmo. E nós vamos lembrar aqui, porque a gente não para refletir muito, provavelmente nós, quando falamos pobreza, nós não estamos falando a riqueza das pessoas poderosas, mas aqui, quando se fala de miséria, né, se fala da situação a qual estão submetidas, vamos dizer, estamos no Brasil, milhares de pessoas, milhões. E na sua comunidade, né, onde eu moro e em qualquer lugar que eu vá, sim. E no noticiário de televisão, quando nós ouvimos, nós vemos pessoas que não têm um lugar para morar,
que saíram de uma ocupação e foram para uma outra ocupação, mal tem paredes e outras pessoas mal têm o que comer naquele dia, que é a miséria. Por isso aqui Kardec coloca, é muito importante a gente lembrar disso, nós estamos falando dessas situações que às vezes, né, para quem faz trabalhos sociais e visita comunidades mais necessitadas, dá essa impressão, eu me lembro muito bem de alguns momentos em que não tem solução. Não é verdade? É verdade. Às vezes a gente vai em comunidades que você fala, meu Deus, aqui não tem solução. Como essas crianças vão conseguir, não riqueza, mas sair da miséria, que é o momento aqui que se fala de desgraça. E ele não é do nosso círculo, né, de convivência, né? Se não é do nosso, ele existe e é grandioso no mundo inteiro. Essa prova é que ele está dizendo aqui, qual que é pior? Qual que é mais terrível? A riqueza ou isso? Essa desgraça que é a miséria que parece não ter solução. Vamos ser claros, né? O mundo, como a Joana de Angelis diz, são muitos mundos. E, se eu quiser, eu vivo num mundo completamente absurdo, a situação de miséria e pobreza que está colocado aqui. Dessa, principalmente, é que nós estamos falando. Porque quem tem um trabalho e consegue se manter, não exatamente é rico ou pobre, desse ponto de vista. Mas quem não consegue nem o trabalho e nem o que comer, essa é a prova difícil. E é a prova que milhões estão submetidos. Qual é a pior? Né? A miséria provoca queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. É verdade. E a gente precisa refletir muito a respeito, né, disso que está colocando aqui. Porque não há como viver na miséria, que é essa desgraça, como o Guilherme Ribeiro não ia inventar a palavra, ele não inventava, que Kardec está falando, né? Como é viver? Pensemos bastante nisso, porque refletir a respeito é muito importante, né? Talvez do ponto de vista das nossas ações, da nossa visão de mundo, da nossa, às vezes, condição, seja lá qual condição que eu tenha e que eu não esteja satisfeito, né? Não que eu tenha que me satisfazer olhando, mas é muito importante isso, porque são todos nossos irmãos. As dificuldades da miséria e as possibilidades de dificuldades da riqueza são nossos irmãos. Né? É muito importante para refletir, porque não existe pior. O espírito é muito claro, são tanto uma como a outra. É tão difícil ser rico, olha, como nesse caso é importante refletir a respeito da dificuldade de ter poder, tanto quanto a miséria. E a miséria, a gente tem mais, vamos dizer assim, condições de aquilatar quando a gente vê um noticiário. Porque a riqueza, nesse aspecto aqui, a gente não consegue ver o quanto a pessoa é poderosa, mas o quanto a pessoa está impossibilitada, por exemplo, diante de uma desgraça, um fator climático de dificuldade, que o sujeito não ficou sem nada. Né? Um terremoto, uma chuva, como no litoral hoje, está chovendo, né? A gente está sentado num caixote, não tem mais nada. Né? Então, muito importante. Por isso que o Espiritismo é tão interessante, né? A palavra interessante não traduz, mas nos leva sempre à prioridade da caridade, né? Pelo menos no coração da gente, né? Para a gente conceber que existem pessoas com essas duas terríveis provas, que não somos nós. Né? Nesse momento, não. Mas refletir a respeito é muito importante para as nossas ações também, porque nós somos meios para tanto esclarecimento
de quem tem poder como quem está na miséria e a ajuda necessária. Sim, né? Tanto um como o outro necessitam disso. E nós não podemos ficar assistindo, né? A gente precisa tanto um como o outro cooperar, ou a prece ou a ação material mesmo. Na ação material, já não é preciso ser rico para se fazer. Porque quem vive na miséria, como você citou, ele, o mínimo já lhe faz respirar um pouco. O alimento, uma manta que o agasalhe, alguma coisa que o ajude a abrigar, ele já consegue respirar. Ele já se sente alguma coisa, algum consolo. Nesse sentido que os espíritos colocam que, não que uma prova seja mais difícil, mas que a da riqueza ela é mais arriscada. Ela tem mais riscos porque gera todas essas excitações que o vício leva, né? E tornando o ser insensível a essa miséria que se vê diante dele. Porque esses dois opostos, eles se complementam. A miséria serve para o rico como uma oportunidade excelente dele praticar a caridade e ser também abnegado. E essa miséria oferece ao espírito uma oportunidade excelente de desenvolver recursos de humildade diante de si mesmo. Então, a gente vê esses desafios para nós que você colocou, Jaime, muito importante para a gente meditar muito, mas muito mesmo, não ser uma meditação rasa, mas uma meditação profunda para que a gente consiga perceber essa realidade e ver aonde cada um de nós se encaixa diante dessas situações, mesmo não possuindo riqueza. Mas, com certeza, sempre é possível um prato a mais em nossa mesa, né, Jair? Essa condição, nos dias de hoje, né, é muito visível, né? Se a prova de riqueza e miséria é difícil, o intermediário que somos nós também não podemos passar alheios. E às vezes a gente passa alheio. Não é comigo, né? Não é comigo, mas a gente pode contribuir muito para o auxílio, né, dos nossos irmãos em uma e outra posição. Isso, Alessandra. Desafio para nós também. Exatamente, Bonerz. E só fazendo um acréscimo, né? Porque vocês esclarecem de uma forma tão didática e oportuna essa realidade tão profunda que os espíritos vêm trazer para a gente. É importante que a gente tenha esse discernimento de saber que as nossas condições de nascimento são efeitos de uma causa que criamos, né? E a gente ter essa consciência de que a gente que há esse emaranhamento, né, de condições e de capacitações. Porque muitas vezes, se nós nascemos num berço, vamos chamar um berço de ouro, é porque de alguma forma existe dentro de nós a inteligência capaz de gerir aquela riqueza e promover o benefício do outro, né? Por um outro lado, por exemplo, se eu tenho um nascimento não muito meritoso no que diz respeito a questões materiais, eu também preciso compreender que isso faz parte da minha educação. Eu preciso entender que para mim me cabe, como benefício, viver com o mínimo e acreditar nessa providência divina, porque nós temos o nosso cronograma, né, a nossa ficha encarnatória, e tudo aquilo que nos vem espontaneamente, que a gente chama entre aspas, ele vem para o nosso benefício. Sejam as nossas limitações físicas, intelectuais, e também as questões materiais, né? Na riqueza, na pobreza, na vantagem e na desvantagem, que é só o superficial. Vemos que aqueles que estão na miséria, o que é que eles nos pedem? Alimento, uma roupa, um abrigo.
eles não nos pedem nenhuma coisa de supérfluo, apenas nos pedem o necessário para que eles possam continuar vivendo e sentindo menos dores em suas vidas. Isso, se nós tivermos a sensibilidade suficiente para perceber isso, quando nos encontrarmos com um deles, a gente terá muita coisa para aprender diante deles. Perfeito, Boanerges. Eu vou seguir aqui, vou tentar apresentar para vocês, tá? A tela mais uma vez. Eu não desistirei. Conseguem ver? Não. Não. Não? Se você minimizar a minha imagem, talvez seja isso. Bom, mais uma tentativa. Vamos lá, amigos. Perdoe-me, viu? 816. Estando rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. De novo, nos socorrendo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra mais uma continuidade do roteiro apresentado pelos Espíritos a Kardec, para que aqueles que nasçam na riqueza possam ter esse roteiro de vida e não se entregar aos arrastamentos que a riqueza proporciona, que a gente viu agora há pouco. Né? Então, os Espíritos dizem que com a riqueza é necessário para desobstruir o planeta, melhorar as condições materiais do planeta, saneá-lo, tirar os obstáculos para o progresso material, preparar a terra para a população que virá aí, e nos dizem os espíritos que deve se aproximar só no Brasil algo em torno de 900 milhões de pessoas. Veja, hoje nós somos 200 mil e possivelmente chegamos a 400 milhões, não sabemos daqui a quantos milênios, mas um dia chegaremos a 900 milhões. Então será necessário alimentos para toda essa população. Hoje chegamos perto de 8 bilhões de pessoas. Isso se faz necessário e é realmente exatamente a riqueza que pode gerar todas essas possibilidades, quebrando todas as barreiras materiais do planeta, preparando a Terra para poder gerar toda a alimentação para todas as pessoas no planeta. Estimula também isso tudo a relação entre os povos. Você estando na miséria ou na pobreza, você não terá como se relacionar com outros povos, mas existindo a riqueza, permitirá o desenvolvimento de técnicas e tecnologias que promovam essa relação entre os povos, para que haja essa interação. Né? Também, veja, todas as condições materiais que nós temos no planeta hoje, as situações de comunicação, o estímulo à ciência. A ciência está desenvolvendo-se cada vez mais, alcançando níveis inimagináveis há tão pouco tempo atrás para nós. E as tecnologias que se desenvolveram, tudo em função, que só foram possíveis porque haviam homens ricos que puderam estimulá-las. Senão, isso não teria acontecido. Hoje mesmo, a nossa live é fruto dessa situação, né? Tudo isso acontece. Por isso que ela é o poderoso estímulo ao progresso, como você mesmo falou para nós agora, Jaime.
ela, a riqueza, produz esse estímulo do progresso. Mas os espíritos dão uma esperança para aqueles que vivem na riqueza, dizendo a eles que, após realizar essas tarefas todas, haverá um momento em que a riqueza também será para eles um elemento estimulador da vontade, para que eles, usando o livre-arbítrio, possam, assim, compreender as grandes verdades morais. Dessa forma, a gente, usando o livre-arbítrio, a gente poderá compreender melhor o bem e o mal, e fazermos a nossa opção em qualquer situação que nos encontramos, seja na riqueza, na pobreza ou na miséria, para vivermos na direção do bem. A miséria pode arrastar alguém a viver uma situação de crimes, é bem verdade, mas também, se ele for capaz de agir com resignação, ele poderá escolher um caminho em que, na sua vida, o bem seja prioridade para todas as coisas. E Deus, sendo bom e justo, jamais ofereceria para qualquer um de nós uma situação de vida que não fosse a mais adequada para nós, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Sabemos que é muito difícil, às vezes, compreender esses ensinamentos e essas realidades diante da dor que se apresenta diante de nós, como o Jamil narrou agora há pouco, dessas comunidades de pessoas em situação de grande miséria, de grandes dificuldades, em que, às vezes, as crianças não têm o mínimo de alimentação. Mas que essas situações sejam fortes o suficiente para nós, ao ponto de tocar os nossos corações, para que a gente tire a capa do egoísmo de nossos ombros e possamos agir, levando a eles algum consolo, alguma esperança e alguma condição material para suavizar-lhes a situação que hoje vive. É para nós uma proposta e precisamos ser capazes de superá-las, olhando para nós mesmos, a situação do planeta, e vendo, como dissemos agora há pouco, se na nossa mesa não há espaço para mais um prato. Jaime, Alexandre. Lembremos, mais uma vez, da condição do nosso mundo, que nos leva a essas reflexões, às vezes insuficientes, diante da condição da realidade. Tanto do abuso, às vezes, da riqueza, quanto da dificuldade que tantos milhões de pessoas passam com a miséria. Mas lembremos sempre, porque é muito importante, ao falar sobre isso, e nos também comentar a respeito de que a nossa estada na Terra, a experimentação que nós temos no mundo material, não se trata de um jogo de azar ou sorte. Tanto nós somos preparados com quanto as nossas dificuldades a serem superadas, e às vezes até a conotação das dificuldades que nós temos que passar para repararmos, para reconstruirmos, não é? Para nos reorganizarmos, nos reequilibrarmos, é de que nós só viemos para o mundo com, digamos, o instrumental de informações e até de condições, por mais difíceis que sejam, que nós possamos cumprir com aquilo que nós temos necessidade de cumprir. Conquanto esse cumprir possa não ser o triunfo da maneira como nós observamos ele, né? Sai vitorioso em todas as situações do ponto de vista terreno, mas vitorioso do ponto de vista espiritual, que seria passar pela prova da pobreza, da miséria, a conquista da resignação íntima. E é um trabalho íntimo que, às vezes, a imposição da condição nos leva àquilo. E a ajuda que nós temos,
nós falamos muito de solidariedade do ponto de vista de encarnados, mas nós não podemos esquecer, a solidariedade é maior ainda do ponto de vista dos desencarnados, nossos fiadores da nossa vinda para o mundo e aqueles que estão sempre junto conosco, né? Nos ajudando, nos estimulando, nos fazendo olhar para o lugar da solução que existe em todas as situações, conquanto nós que somos espíritas sabemos, às vezes, a persistência em determinado caminhar é a nossa, vamos dizer assim, uso sempre esse pensamento, que esse pensamento vem dos AAs, das instituições de auxílio aos drogaditos, no sentido de que o tratamento é a cura. Então, existe a cura? Existe tratamento. O tratamento é a cura, porque nos solicita vamos dizer assim, diariamente, em todas as situações, mas nesse caso necessita diariamente do exercício da resignação, assessorados, fortalecidos por amigos que não nos abandonam, né? É uma coisa assim muito de falar assim, parece sim, o pior da pessoa mais desgraçada ou do bandido, ou digamos assim, da pessoa numa condição muito ruim, ele tem um anjo da guarda e é um espírito superior. Lembremos sempre disso, porque falar sobre isso, nós temos, tanto o rico dispõe dos meios para fazer e dispõe de assessoria, né, espiritual para fazer isso, né? Nós não estamos fadados, né, nos livrar dessa ideia de que tanto a miséria quanto a riqueza nós estamos fadados a fracassar. Eles dizem assim, olha, no momento que nós estamos, é uma dificuldade, né, em entender o mundo, e que é outra coisa que o Espiritismo faz, o ponto de progresso em que o mundo se encontra é muito importante para nós, para vivermos bem também, né, e cumprirmos com as exigências que cada um de nós temos diante daqueles que nos afiançaram a nossa vinda. Porque o espectro de experiências é muito mais largo que a miséria e a pobreza, né? Nesse meio tem muito a ser realizado e tanto nos extremos quanto, vamos dizer assim, onde estejamos, nós temos assessoria, nós fomos preparados, né? E tanto para triunfar, seja lá da forma que você entende isso, como às vezes o triunfar significa adquirir capacidade de ser persistente, o resignado, né? Mas para vencer a aprovação que fomos submetidos ou a expiação que fomos submetidos, para não ficar pelo lado do castigo, pura e simplesmente, conquanto é uma dificuldade muito grande, é um castigo para nós, né? Para nós, mas não no sentido do progresso, do desenvolvimento, por dizer assim, desenvolver as capacidades que nós temos, e temos ajuda. Muito importante nós lembrarmos disso. E somos, às vezes, instrumentos, às vezes não, nós somos sempre instrumentos de ajuda pela lei de solidariedade, que essa é muito maior, ela engloba todos os seres, animais e a biologia, e a fauna e a flora. Como não poderia ser igual do ponto de vista espiritual, de encarnados e desencarnados, e especialmente entre encarnados e desencarnados. O que eles não podem é fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Perfeito, Jaime. Pontual e perfeito. Vamos seguir para 817? Vamos. Agora nós vamos falar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir?
Jogou a pergunta de volta, né, Bonner? Mas veja, eu não vou fazer grandes comentários sobre essa questão. E eu vou me servir apenas do próprio Livro dos Espíritos, na questão 200, 201, 202, que nós já vimos lá atrás, quando Kardec trata da questão do sexo dos espíritos. A primeira questão, a questão 200, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos têm sexo. E a resposta é que não como nós entendemos, que o sexo depende da organização, ou seja, do corpo, né? E que o que há na relação entre os espíritos é o amor, a simpatia, baseada na concordância de sentimentos, dizendo para nós que somos iguais. Não somos maior nem menor que um ou outro. Na questão 201, Kardec avança mais um pouco e ele pergunta assim: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ora, sendo os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, por que nascemos homens e por que nascemos mulheres? E por isso Kardec volta à carga e volta a perguntar aos espíritos na questão 202. Quando errante, quem prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa. Pouco importa. O que faz com que um espírito escolha nascer como homem ou como mulher é as provas que ele precisa enfrentar. Quando nascemos como homens, há uma série de situações na nossa vida que nos levam a viver de um jeito. Quando nascemos como mulheres, há uma outra série de circunstâncias na nossa vida. Veja, o homem não consegue reproduzir, e a mulher é mãe, ela consegue reproduzir. Então, só por aí a gente já vê a disparidade de experiências que é possível se viver como homem e como mulher. Ora nascemos como homem, ora nascemos como mulher, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Tá certo? Então, às vezes, vemos homens com uma atitude que aparenta as características femininas. São espíritos que já passaram pelo seio da vida da mulher, viveram com a mulher, adquiriram essa experiência, e na essência do espírito está inserido essa experiência, esse conhecimento. E às vezes vemos mulheres com certas posturas masculinas, mas que não são homens, são mulheres em essência, vivem como mulheres, mas quando a vida exige que elas ajam como homem, elas agem como homem. Assim, demonstrando para nós que a total forma igualitária entre um e outro, perante a nossa realidade e perante Deus. A diferença que possuímos é no corpo e as características de vida que cada corpo pode nos oferecer. Disse os estudiosos de Jesus que consideram ele o par perfeito dessa relação, porque quando ele precisava agir como mulher e ser caridosa, ser suave, oferecer todas as condições daquilo que é a postura de uma mulher, ele agia assim. Mas quando ele precisava ser másculo, agir como um homem, que naquela época precisava agir, ele assim agia. Então, a gente vê que, à medida que o ser evolua, chegará um momento que ele terá, na sua característica, na sua personalidade, na sua essência,
os recursos que oferecem os dois, o homem e a mulher. Por isso somos iguais. Jaime. A pergunta ela é rica porque, tradicionalmente, não podemos deixar de considerar que, de forma muito imperfeita, a gente admite essa igualdade de direitos, porque aqui está dizendo, né, não são iguais, mas têm direitos mesmo? Essa é a questão da pergunta. Tem o mesmo direito? Ora, não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, são iguais diante de Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Somos iguais, sim, com funções diferentes na expressão da encarnação que nós estejamos. Tem o mesmo direitos? Sim, nessa área nós temos uma defasagem muito grande com relação à mulher, uma defasagem muito grande. Com relação à questão espiritual, do espírito não ter expressão sexual como nós entendemos, né? Ele não tem, é só aqui que existe a diferença, mas não podemos, porque tradicionalmente trazemos um atavismo pérfido de maldade com relação à mulher, né? As más interpretações das leis, soberanas leis divinas, desde o princípio, em desfavor da mulher, do espírito encarnado como mulher, nós também não temos a ideia de como é no mundo espiritual. Nos falta. Chico Xavier, ele, quando era perguntado a respeito desses assuntos, ele falava assim, ainda temos que aguardar um tempo mais para poder aquilatar como é que nós devemos entender. Mas o fato é que o mundo já entende que a mulher tem os mesmos direitos e tem que ser tratada igualitariamente, com funções diferentes. Mas nesse exercício, ela ter os mesmos direitos, ela tem condições de exercer qualquer função que o homem exerça, sim, muito bem. Nós vamos ver mais para frente na discussão aqui das diferenças e vamos ver, o importante é nós lembrarmos, não existe erro na criação divina. Não existe. Não existe erro. Existe, sim, uma integração perfeita. Então, a necessidade da expressão sexual feminina e masculina é uma necessidade na natureza, né? Mas não pode ser demérito para a parte que aparentemente é mais fraca. E nós sabemos que psicologicamente, ou às vezes fisicamente até, né? Em quantos aspectos a mulher é mais forte. Sim, considerar, né? Considerando assim que muito do aspecto espiritual nós não entendemos ainda. Falta-nos ainda um pouco de compreensão para entender essa questão. Mas no erro não existe. Então, tem que ser igualdade de direito e tem que ser igual diante de Deus. Não pode ser diferente. Perfeito, Jaime. E só acrescentando, né, que essa parte acho que eu posso fazer alguma observação, né? A mulher, eu acredito que Allan Kardec, com o vasto conhecimento que ele tinha sobre filosofia espiritualista, porque ele era um profundo pedagogo, né? E certamente para ele elaborar essas perguntas ele tinha essa intenção, que a mulher ela sempre foi colocada em um subplano nas questões espirituais, sociais, né? Na própria acepção da palavra, a mulher sempre ficou atrás, né? Escondida. Ela sempre foi um adereço dentro da família, sempre foi objetivada desse sentido, né? Então essa pergunta vem desmistificar essa condição da mulher. Por isso que Kardec pergunta, porque ele quer realmente que a gente tenha essa consciência de que nós somos espíritos e de acordo com as faculdades que a gente tem e até mesmo a condição corpórea que a gente nasce, vai nos trazer um ensinamento diferente.
Então, portanto, não existe essa diferenciação na questão espiritual. É óbvio que a gente vai ter as limitações e as condições físicas que vão nos fazer mais fortes ou mais fracos, mais resilientes, ou com condições diferentes de visão de mundo, mas são complementos, como você falou, Jaime. Tudo é complemento. Hoje já nem a questão mais forte ou mais fraco, né? Eu acho que já nem se encaixa tanto, mas mesmo a característica feminina e a característica, esse psiquismo masculino e esse psiquismo feminino, é isso que mais importa agora, essa capacidade que um tem de realizar o humano de forma diferente. Um realiza o humano de um jeito, o outro realiza o humano de outra forma, e que no contexto da sociedade se combinam, se complementam e se completam para o progresso da humanidade, o progresso do ser, o desenvolvimento do espírito. E a gente precisa considerar isso com muita clareza para hoje, para o momento de hoje. Apesar que a próxima questão ela é bem desafiadora para nós. Sim, e a nossa última de hoje está dando 1 hora, Boners. Posso fazer, né? Essa vamos última, lá. né? Vou até fazer oração tudo, fazer o quê? A Carol não vai gostar muito mais. Não vai mesmo, meu Deus. 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente verá esse papel secundário na sociedade oferecido à mulher pelo homem, demonstrando a nossa imensa perversidade diante da mulher. Mas, no entanto, Jesus, quando chega até nós, ele nos apresenta a mulher igual a nós, mesmo perto de igualdade, na mesma situação. As religiões cristãs, infelizmente, não foram capazes de compreender isso, assim como outras religiões pelo planeta não foram capazes de compreender essa realidade. Mas, finalmente, a doutrina espírita nos traz esse pensamento que hoje nós podemos expressar aqui e em muitos outros ambientes de estudo da doutrina, expressar essa realidade da igualdade entre o homem e a mulher, para que essa crueldade que se pratica com a mulher de forma milenar, praticada pelo bruto e que ainda hoje é praticada, seja um dia eliminada da face da terra, para que nós dois, homens e mulheres, possamos andar lado a lado, sem nenhuma preocupação no que diz respeito a essa crueldade que no passado cometemos. Há uma grande dívida do homem com a mulher nessa história evolutiva do planeta. E nós precisamos reconciliar-nos, reconstruir um futuro melhor em pé de igualdade, para que nunca mais isso aconteça entre nós. Isso é fundamental. Jaime, Alexandre. Essa resposta, ela coloca o homem numa posição para responder a respeito da mulher. Veja só, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Coloca o homem como responsável direto no exercício arbitrário da força, né? Não há nada mais atrasado, vamos dizer assim, aqueles pouco adiantados, do que fazer da força o direito por vir da força, né? Então, joga para o homem predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É uma dessas perguntas para se refletir bastante a respeito, porque nós falamos tanto sobre erros históricos, né? E essa condição histórica de inferioridade moral, ela não é
circunscrita a certos países, né? De forma geral, há um pensamento, né? A grande luta hoje é a força e a violência exercida contra a mulher por achar o homem que dispõe de superioridade sobre ela. É uma coisa a ser refletida. É muito importante isso aí. Mas aqui a resposta ela é claríssima, né? É por conta da inferioridade do homem, né? Não da mulher. A inferioridade moral da mulher é resultado da inferioridade moral do homem, né? É uma dívida. Sim. É uma, E é uma uma, evolução, né? Hoje, é por uma, exemplo, a gente está podendo participar em comunhão de muitas atividades, tanto no campo de trabalho, como no campo religioso, né? A mulher tendo voz, a mulher sendo ouvida e as suas características, que são a maternidade, o acolhimento, sendo consideradas, né? E tão importantes no dia de hoje. Eu acho que é uma prova de que a gente está a caminho de, realmente, nós estamos a caminho de. Então é motivo de muito orgulho para a gente estar ouvindo vocês que representam os homens, né, da nossa sociedade, terem essa visão e com certeza disseminarem isso mundo afora, né? Para mim, assim, é só acreditando realmente nessa linha evolutiva que o Senhor propõe para nós. um fator hoje de progresso social são leis, são obrigatoriedade de comportamento social institucional nos países, de progresso social a colocação da mulher na sua posição, aumentar o número de mulheres nas diversas representações que tem a sociedade, que antes era restrita ao homem, né? E, o olho demonstrando atraso cultural e social para países em que impõem essa inferioridade à mulher, né? Olha só. Ainda no Ocidente, existem muitos lugares, muitas empresas em que as mulheres não conseguem ganhar o mesmo que os homens ganham realizando as mesmas tarefas, demonstrando ainda essa crueldade vigente entre nós. Mas nós vamos chegar lá. Certamente, com certeza, Boanerges. Então, hoje a gente está encerrando, né? Eu um pouco atabalhoada ainda com os botões, me perdoem, e agradeço pela paciência de todos, né? Foi muito produtivo. E gostaria de finalizar, né, fazendo uma prece. Boanerges, você pode realizar? Posso sim. Então, como sempre, toda vez que terminamos nossos estudos, nós dirigimos nosso pensamento ao nosso Pai, o Senhor da vida, o Criador de todas as coisas e de todos os seres, que nos ilumine nesse momento para que tenhamos reflexões profundas e maduras a respeito das relações entre homem e mulher na sociedade humana, para que possamos alcançar verdadeiramente esse equilíbrio dentro dos lares, na sociedade e nos ambientes de trabalho. Equilíbrio de respeito, consideração, compreensão. E que, caminhando juntos, de mãos dadas, um ao lado do outro, possamos assim realizar a nossa marcha de progresso em tua direção, Pai. Nos abençoa, Senhor, e perdoa as fraquezas que ainda carregamos em nós diante dessa questão. Mas nos dê forças e coragem para que sejamos capazes de professar em alto tom a realidade da igualdade de direito, de deveres, de obrigações entre homem e mulher. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite. Boa noite.